Desde a década de 1940, começou-se a era dos grandes avistamentos de OVNIs, e estranhamente ligado a eles estão os chamados MIB, uma abreviação em inglês da palavra Men in Black, homens de preto em nosso idioma. Esses homens surgem do nada e misteriosamente sabem de todos os detalhes do avistamento, endereço das testemunhas, nome de familiares, coordenadas dos locais onde ocorreram os avistamentos e tudo sobre os documentos feitos pelas testemunhas. E em alguns casos, até sobre materiais colhidos em locais onde as pessoas disseram que tiveram contato com naves ou seres extraterrestres. O estranho é que elas juram que estavam absolutamente sozinhas e isoladas. Esses misteriosos homens, segundo as descrições, vestem ternos pretos, camisas brancas, gravatas pretas, chapéu pretos e sapatos impecavelmente brilhantes e limpos. Eles chegam sempre em um carro preto antigo, também de cor preta, sendo que as placas desses veículos, quando pesquisadas, não existem no Cadastro Nacional de Veículos. A aparência misteriosa dos MIB é complementada por relatos estranhos, como o de que teriam sido vistos cruzando um campo encharcado após fortes chuvas e chegando a outro local sem nenhum traço de lama em seus sapatos brilhantes. Não importa se está chovendo, cheio de neve, lama, os sapatos deles continuam impecáveis. Eles não se sujam de maneira alguma. Outro fato estranho também em dias intensos de frio, aquele frio congelante. Eles agem como se não se importassem e não se agasalham como as pessoas normais. Uma das testemunhas, que teria sido visitada por um MIB, disse que percebeu um fio verde implantado por sua perna. Ela percebeu isso porque quando ele sentou-se, a perna da calça subiu um pouco, deixando o fio exposto. Uma outra testemunha afirmou que um MIB teria desintegrado uma moeda em sua mão, avisando a testemunha que o mesmo aconteceria com seu coração se ela continuasse falando o que tinha visto. Segundo algumas testemunhas, sua aparência também é estranha, sendo de cor pálida, pele sem brilho e com olhos escuros com um tom anormal. Seu semblante não demonstrava emoções, tendo um comportamento frio e calculista, levando a alguns crerem que também pode se tratar de androides. Sobre a aparência deles, há algumas diferenças de região para região, mas o que todos concordam em seus relatos é que esses misteriosos homens de preto entram em contato sempre que alguém consegue coletar alguma prova concreta de OVNIs ou contatos alienígenas. Esses homens aparecem, ameaçam e levam embora as provas dos casos ufológicos. Isso responde à sua pergunta porque ninguém consegue provar nada e nem tem boas imagens. Porque sempre que alguém consegue, esses caras aparecem e levam tudo. A pergunta que fica é quem seriam esses homens de preto? Poderiam ser agentes disfarçados do governo? Poderiam ser híbridos, meio humanos e meio aliens? Ou até mesmo demônios, já que alguns relatos sobre a aparência deles incluem cheiro de enxofre e um brilho azulado ao redor do seu corpo. Isso, infelizmente, ninguém sabe ao certo. Um caso que envolve eles que ficou bem conhecido é o caso Errol Dunn. No dia 21 de 6 de 1947, o Sr. Errol Dunn protagonizou um contato que ficou conhecido como o caso das Ilhas Maurício. O Sr. Dunn vinha em sua embarcação próximo a Tacoma, que fica nas proximidades de Washington, quando avistou 6 objetos a cerca de 600 metros de altura, com mais 2 tripulantes, e o seu filho de 15 anos, que também presenciou o contato. Em determinado momento, um dos objetos se aproximou mais da água e despejou o que parecia ser uma espécie de material derretido. Inclusive, o material chegou a atingir o braço do seu filho e matar um cachorro que também se encontrava na embarcação. Quando os OVNIs desapareceram, Dow conseguiu colher uma amostra do misterioso material jogado no mar, além de ter tirado 4 fotos dos objetos não identificados. Dow entregou as fotos para seu superior, o Sr. Fred, junto com os pedaços do material colhido no mar. A história foi vendida para uma revista algum tempo depois, mas não ganhou muita repercussão, nem ao menos os fatos que seguiram no dia depois, quando um homem vestido de terno e chapéu preto procurou Dow em sua casa a fim de tratar de negócios. Dow não achou nada estranho, afinal ele negociava madeira e era comum que as pessoas viessem interessadas em seu trabalho. O tal homem de preto disse a Dow onde estava hospedado e os dois marcaram um encontro. Ao chegarem no hotel, o homem convidou para ir até um bar, onde chegou a pedir um café. Dow surpreendeu-se bastante quando no meio da conversa um homem de preto começou a lhe relatar tudo o que havia acontecido na noite do avistamento. Isso soou muito estranho, já que eles estavam sozinhos em um barco no alto mar, e não havia mais ninguém além da sua tripulação. Como poderia então aquele homem de preto saber de tudo o que aconteceu naquele dia? No final das conversas, o estranho homem o ameaçou dizendo que ele tinha presenciado algo por acaso, e para o bem de Dow e sua família, seria melhor esquecer o ocorrido. Para piorar a situação, o avião que vinha trazendo as fotos e o material recolhido no mar se acidentou misteriosamente.
Agora, se você acha que essas coisas só aparecem no exterior, você está muito enganado, pois esses caras já estiveram por aqui não faz muito tempo. E esse é o caso que iremos ouvir agora. Com certeza você já deve ter ouvido falar do ET de Varginha, não? Pois bem, duas jovens moças ainda de menores na época avistaram uma criatura que ficou conhecida internacionalmente como ET de Varginha. Veja a descrição dada por elas mesmas. Eu fiquei olhando assim pra ele, as duas conversando e eu olhando. Vocês estavam as três juntas andando? Não, eu tava um pouquinho na frente, porque a Kátia toda hora parava pra arrumar sacola. E aí então eu parei, fiquei olhando assim, porque eu tava olhando no muro, nomes, né? Daqui aonde? Daqui lá? Onde tá o moço ali, né? Mais um pouquinho lá. Tá lá um pouquinho da mulher lá. Tá lá da mulher lá. Na sombra. Vamos na sombra então, vem cá. 7 metros vai chegar. Aí elas pararam pra pegar a sacola. Pra arrumar. Aí na hora que eu parei, assim, que eu olhei, eu senti muito medo, né? Todo mundo sabe. Aí eu virei e falei assim, gente, olha ali. E na hora que eu falei, olha ali, saí correndo, deixei elas lá. Só que não corri assim, depressa. Aí a Kátia ficou parada olhando, assim, peguei e chamei. Aí voltei, peguei no braço dela. Aí que a gente saiu correndo mesmo. E aí o negócio tava como? Eu vou fazer, você me corrige se eu estiver errado. Viu? Então tá. Era um muro assim. Era. O negócio tava assim aqui. Não agachado assim. Ah, não? Não. Como? Tava assim, ó. Assim. Isso. Assim. Virado pra parede. Olhando pra parede? Aham. Assim. Cadê ali, alemão? Isso. Aí na hora que a Kátia gritou... Peraí. Vem aqui perto de mim. Aí na hora que a Kátia gritou, cadê, assim, que ela não viu, aí ele virou a cabeça assim, olhou e viu a gente e voltou rápido. Parece que ficou com mais medo que eu. Ele. Mas você ficou apavorado. Nossa. Quando ele olhou pra você. Apavorada. E aí? Não sabia o que eu fazia, se eu corria, se eu voltava, sei lá. Mas o que vocês fizeram então? Aí a gente veio correndo, a Kátia queria voltar, mas do mesmo jeito a gente... vou voltar pra nós ver, mas correndo. Correndo de bora pra cá. Isso. E aí então a gente desceu, não tinha ninguém no meio do caminho. A gente queria ter que encontrar alguém pra gente contar, pra ver se voltava, mas não tinha ninguém. Na hora que a gente chegou aqui na rua da minha casa, lá na frente, quem e minha mãe tava lá esperando a gente. Então ela viu eu vindo na frente chorando e as duas mais pra trás. Que a Val queria segurando no braço da Kátia. E elas duas estavam também apavoradas? A Kátia queria desmaiar, aí por isso que eu voltei e segurei no braço dela. Aí que eu contei pra minha mãe, todo mundo que estava perto me deu água. Eu tremendo, chorando muito, não consegui nem falar. Agora vê se você lembra alguns detalhes, né? Quando você olhou, assim, de rosto, pele, barulho, não fez nenhum barulho? Barulho nenhum. Se fez quando a gente já estava longe, então aí não deu pra ouvir. Mas que, assim, e no rosto, o que eu percebi, só tinha os olhos e os 3 chifres. Só, porque não tinha, assim... cabelo, assim, não tinha sobrancelha, nariz, boca. Não. Se tivesse bem fininho, alguma coisa, porque não tinha nada. A porção de gente tá querendo que essa história não seja verdade, sabe? Aí ele mesmo admite que uma porção de gente não quer que a história seja real. Só não explica o porquê e quem são essas pessoas. Mas agora que você já se lembrou do caso, veja o relato da visita dos homens de preto à casa da mãe dessas meninas e a tentativa descarada de acobertamento do caso. O que se tornou a visita dos homens de preto ao Brasil. Eu recebi aqui na minha casa, conforme eu disse pro Birajara, fazendo já uns 20 dias, não dá por aí? 4 homens que eu não sei de onde que é, quem são, eu nunca vi. Mas não posso afirmar quem eles são, porque a gente não conhece, né? O que eles queriam? Eles estiveram aqui numa segunda-feira, mais ou menos 5 para as 10 da noite. E a gente já estava preparada para dormir, né? Porque a gente trabalha, levanta de manhã. E aí eles
Nem esperou eu ir até lá, eu fui me trocar de roupa para receber, porque eu pensei que era homenagear quem vinha com algum pessoal. Aí eles falaram, enquanto eu entrei no quarto para trocar de roupa, a Valquíria saiu aqui, já abriram o portão, já veio entrando. Aí pediu depois que eu falei, quem são vocês? Aí eles falaram que não interessava quem eles eram, que precisava conversar comigo, já foi entrando e sentando. E falando que... Aí ouviram as meninas, perguntou, entrou em detalhes, como todo mundo fala, né? Que perguntou para as meninas como o dia que aconteceu, o que é que as meninas acham que viram e tal. E ouvindo as meninas, perguntou do que eu trabalhava, se a casa que era minha, tal, do sonho das meninas, o que as meninas queriam realizar. E aí as meninas falaram com eles tudo. Aí falaram que eles não iam deixar endereço nem nada, que eles eram a mina de ouro. Que o quê? Que eles eram a mina de ouro e que a gente nunca pensaria em encontrar. O que você acha que são esses caras? Não tenho a mínima ideia, ela não entrou em detalhes, mas eu gostaria até que ela entrasse com você para ver a proposta que fizeram a elas. Qual foi a proposta? Conta pra mim. A proposta que eles fizeram foi isso, falou que... Perguntou quanto que eu ganhava, o que eu trabalhava, se as meninas trabalhavam. Eles sabem, eu não sei não, eles sabem um pouco da vida da gente, sabe? Não sei não, e aí? Pelo que me deu a entender. Aí falou que... Perguntou do sonho das meninas, o que as meninas queriam realizar, que queria estudar num colégio particular e tal. Entrou tudo em detalhe. Aí falou, perguntou de mim e tudo. Eu falei que a gente tinha uma dívida muito grande para pagar aqui do NPS da minha casa, que até hoje a gente luta com a vida, não podemos pagar. E aí falou o negócio da mina de ouro, né? Aí eu falei para eles assim, quem são vocês? E falou assim, ó, não interessa quem somos nós. Nós somos a mina de ouro que a senhora nunca pensou em ter. Aí ele falou que se eu desse a minha palavra para eles, que eu não ia contar para ninguém que eles me procuraram, e que eles iam me procurar, e eles me ofereceu muito dinheiro para mim e as meninas, ia fora daqui, não em Varginha, não nessas TV Michuruca daqui, assim que eles dizem. Para as meninas mentirem que não viram nada. Entende? Eu falei, mas aí a Liliana falou, mamãe, a gente não pode concordar com isso, porque a gente não sabe o que é que a gente viu, né? A gente não pode mentir, a gente viu uma coisa muito... Depois vai ficar ruim para nós. Aí falou, não, vocês vão ficar muito protegidas, não tem problema nenhum. Ofereceu quanto? Pelo que eles falaram, não falaram a quantidade de dinheiro. Falaram que era muito dinheiro, que aqui na minha casa eu não poderia deixar esse dinheiro aqui, que eu não tinha segurança nenhuma, que a casa não tem segurança nenhuma. Que era para mim dar um documento meu, que eles abriam uma conta no banco para mim. E que a gente não ia arrepender. Sabe que o perto de que a gente, sei lá, que a gente tá perdendo, não entendi essa jogada, que a gente... ia ficar, nem trabalhar mais, nem eu, nem meu marido, nem minhas meninas precisavam. E que ia dar pra gente 15, 20 dias, um mês talvez, ou 2 ou 3, mas que eles ia voltar e procurar a gente. Quer dizer, a senhora dizendo isso pra mim hoje está perdendo uma mina de ouro. Não sei, você sabe, a verdade é essa. É claro que a gente precisa, Birajara me conhece. Eu sou uma empregada doméstica. Mas um dinheiro assim, uma chantagem dessa, um dinheiro sujo desse, pra mim não dá. Agora, vá que eu aceitava. Lógico, mexeu com a minha cabeça, mexeu com a cabeça das meninas. Que a gente luta com a vida, né? Mas já pensou... Como é que esses 4 homens eram? São 2, assim, moreno e 2 mais claro. E um só que perguntava. Um anotava e os outros 2 ouvia. Que tamanho? Todo de terno preto. Terno preto? Gravata? Gravata e tudo. Que tamanho, mais ou menos? É grandes? Normal? Que nem nós? Não, são 2 mais ou menos da altura dos 6. Os outros 2 eram maior. Era mais alto.
Aí depois eles disseram pra mim que ia pegar a gente aqui, ia voltar pra ver o que eu, como as meninas de menor, eu que tinha que dar a última palavra. Né? Ia pegar eu e as meninas, eu ainda comentei com ele, mas pode uma pessoa junto com a gente? Ele falou, não. São só você e as suas 2 filhas. Aonde? Eu ia levar vocês em algum lugar. E aí, chegando lá, eles iam... A gente tinha que ensaiar mais coisas que eles queriam que a gente falava. Não era só isso. Só que ele, no começo, ele falou que as meninas tinham que mentir que não viram nada. Daí pra frente. E as outras coisas eram por conta deles. A gente tinha que ensaiar. Com certeza eles não voltaram mais porque perceberam que no Brasil as verdades são levadas como brincadeiras e não precisariam gastar um só centavo, já que temos uma das mídias mais manipuladoras do mundo. Rolou tanta chacota com esse caso que ele acabou não sendo tratado com a devida seriedade que merecia. Mas enfim, o que será de fato esses homens de preto? Agentes do governo? Androides? Híbridos alienígenas? Deixem aí a sua opinião e até nosso próximo encontro, sempre encarando o sobrenatural.